puxando pro lado pessoal disso daí, né? Quando você coloca tudo no papel, gastou ao longo de um ano e tudo mais, e aí você vai ver que, tipo, de McDonald's você gastou 3 mil reais. Sei lá, com iFood você gastou, cara, 10 mil reais. Você fala, meu, e é só nesse momento. E se você não. Você não faz essa Se você não faz esse planilhamento mensal, semanal eu acho exagero, mas pelo menos mensal, e chega no final do ano e faz um agregado, que aí você fala assim, pô, eu gastei 10 pau de iFood. Você fala, caramba. Cara, que eu vejo de gente que não viaja e gasta com essas coisas. E aí foi exatamente isso. Eu ainda sentei com a minha namorada e falei pra ela, ó, a gente podia ter ido fazer uma viagem aí no fim do ano e não fez por causa dos lanchinhos do final de semana. Entendeu? E aí a gente até sentou, conversou, falou, pô, vamos programar uma viagem. Exatamente. Então eu acho que o lado empresarial, a gente tem que começar a mudar a cultura justamente dentro de casa. Porque aí você consegue ter essa noção. Porque a gente vai nessa de tipo, pô, terminou o mês, a conta tá zerada, tá tudo certo. E tipo, o mês que vem eu vou receber de novo, eu gasto de novo, e aí você começa a ver que você não anda, exatamente. Aí você não ganhou mesmo que você estava ganhando, gasta o quanto você estava gastando e aí fica no prejuízo. Exatamente. Então eu acho que essa parte aí do empresarial, ele vem também um pouco disso. E aí você não tem as finanças organizadas, você não consegue saber se você vai poder contratar, se você não pode contratar. Às vezes você está com receio de contratar e de repente você podia ter mais 3 funcionários abaixo de você. Ou de repente você está ali pensando em contratar e se você botar no papel, pô, é a hora de puxar o freio. Mas é o que você falou, se você faz essa análise mensal, vendo quanto você gasta, vamos dar esse exemplo, com comida, por exemplo, putz, então eu tenho que segurar o pé esse mês que vem, porque aí eu consigo ter uma folga, porque aí eu consigo fazer uma viagem. E levando para o empresarial a mesma coisa. Então, em vez de eu tirar tudo isso que eu ia tirar e botar no bolso de pessoa física, deixa de caixa, porque mês que vem talvez venha um pouco menos, eu mantenho, contrato uma pessoa, tenho tempo para ela vender mais e me dar retorno, e ela vai embora. E bem pro empresarial você também consegue fazer os provisionamentos, né? Então, por exemplo, você consegue pegar e olhar, sei lá, aqui um exemplo da massa, no último ano, não são números reais, mas no último ano, sei lá, gastamos 10 quilômetros de ferro. Sim. Pô, no outro ano a gente gastou 8 quilômetros de ferro. Comprando mesma quantidade. 1 quilômetro por mês, sei lá. Sim. Um pouco mais, um pouco menos. Então, então esse ano, se a gente comprar todo mês, e se a gente comprasse os 12 quilômetros de ferro de uma vez? A gente conseguir enxugar bastante, ver quanto que consegue de diferença, de repente faz um aporte no atacado, e aí é nessa que você consegue ir ganhando mais margem. Aí você negocia, você bate lá na fábrica, ó, seguinte, vamos sentar aqui. Sempre compro de vocês, mas no parcelado. Vamos fazer um pacotão pro ano, nem que vocês me entreguem parcelado. Exato. De repente eu não tenho estoque. Mas você garante o preço. Exato. Então, tá vendo? É uma análise que você se baseia em dados e toma uma decisão totalmente assertiva. Quando você ia pagar de custo, você vai economizar tudo numa tacada só. Mas para tudo isso você precisa justamente ter tudo ali anotado, bem mensurado. E eu acho que você não pode estar na operação, né? Senão você está apagando incêndio ali, você não consegue sentar e olhar números. Exatamente. Essa é a hora que você tem que subir um degrauzinho para olhar mais de cima e ter tempo. Porque também quando você está no operacional, realmente falta tempo e resolve um, resolve outro e tudo mais. Aí você consegue olhar de cima e ver para onde direcionar não só a sua atenção, como os recursos, o tempo, entre outros. Então eu acho que é o que a gente faz até como pessoa física, a gente acaba trazendo um pouco para o lado comercial e aí vai empurrando. E aí, como você falou, a empresa vai crescendo, porque às vezes funciona, gira, fatura, vai aumentando. Aí quando você vê, você tem um problemão e aí já começa a ficar difícil, fica mais difícil de você se desgarrar de um, se desgarrar do outro e tudo mais. E aí às vezes você tem o potencial de expansão, mas você já tem um numa mão, outro na outra, outro na perna, e aí você fica... precisa arrumar tudo antes. Exato. A velha história de arrumar o quarto antes de achar a roupa, né? O quarto tá lá todo bagunçado, não sei o quê, você vai, pô, não encontro. Você tem que arrancar tudo dos guarda-roupa, tudo das gavetas, bagunça tudo, e aí começa a colocar tudo no devido lugar, e aí você encontra as possibilidades, no caso empresarial, onde aportar, o que fazer, como contratar, precisa trocar fornecedor, não precisa... Porque você começa a ter muita gente demandando de você e você não consegue andar.
Fica parado Aquele só. negócio, se você tivesse 2 abaixo de você, os outros 5 que estão lá, eles iam estar demandando dos 2 e só 2 demandando de você. Exatamente. E aí você consegue... Matou. Legal, Sérgio. Acho que a visão que você como colaborador tem, o pessoal da Master também como próximos passos e presente e passado, toda essa análise crítica é essencial e é raro, sendo bem sincero. Não é à toa que vocês estejam aí com 20 anos de mercado, consolidados e olhando mais para frente para atuar por mais 20, mais 40, que assim quiser. seja. Mas é legal porque é raro, então se a gente quer trazer tanto colaboradores, profissionais, quanto gestores, empresários para compartilhar um pouco dessas experiências e para poder agregar também no dia a dia das pessoas e profissionais, para eles poderem implantar e ter uma visão de fora, né? Sim. Exatamente. Show de bola. Precisando. Isso aí. Contratem a Master Todos, viu? Todos, coberturas, persianas. Então aí. Valeu, gente. Brigadão. Sérgio Salesi da Fink, em parceria com a Master Todos. A gente vem agradecer o bate-papo e vai trazer mais pessoas aqui para vocês conhecerem também.